Olá pessoal, começo agora um tutorial sobre Git e GitHub. Nesse tutorial serão apresentados alguns conceitos sobre essas ferramentas, para que elas servem e como elas funcionam. Então, vamos lá. O Git é um sistema de controle de versão distribuído. Com essa ferramenta é possível gerenciar diferentes versões em um projeto. O versionamento ele é muito presente em empresas ou em qualquer tipo de trabalho em equipe. Com essa ferramenta, é possível que diversas pessoas trabalhem simultaneamente no mesmo projeto, editando e criando novos arquivos. E estes arquivos podem existir sem o risco de que as alterações feitas por cada membro da equipe sejam sobrescritas. Então, qual é a principal funcionalidade do Git? Ele controla a modificação em arquivos, permite o gerenciamento de quem fez as modificações, dá a possibilidade de desfazer as modificações e ainda trabalha com linhas independentes de histórias. Então, o Git é um programa instalado na própria máquina para realizar o controle da versão local. Já o GitHub é um serviço de web hosting compartilhado para projetos que usam o controle de versionamento Git. Ou seja, o GitHub é uma plataforma de armazenamento de repositórios Git na web. É um armazenamento em nuvem em que o usuário envia os seus arquivos quando está com seu trabalho ou parte dele pronto via Git. Bom, então quais são as vantagens de utilizar o GitHub? Bom, o GitHub ele permite desfazer as alterações que estão com problemas, voltando para a versão que está certa. Possibilita um trabalho em equipe de uma forma muito mais simples e segura. Possibilita ao usuário ver o progresso da equipe, além de colaborar com linhas independentes de histórias, que são as branches, e dentre outras vantagens. O GitHub também possui uma versão desktop. Ela serve para que o usuário possa trabalhar remotamente e só depois sincronizar o seu projeto com a nuvem. Nessa captura de tela, nós temos um usuário realizando um commit, como podemos ver aqui na parte destacada em vermelho. Bom, na tela anterior eu falei que o usuário tinha realizado um commit. Mas o que são os commits? O commit é um comando que salva as alterações dos arquivos no repositório. Então, sempre que as alterações realizadas nos arquivos forem salvas no repositório, significa que você está realizando um commit. Ou seja, o commit é uma coleção de alterações realizadas, é uma espécie de checkpoint, e sempre que é necessário, nós podemos retroceder até algum commit existente. É importante ressaltar que todo commit ele tem uma mensagem associada, basicamente descrevendo as modificações que foram realizadas. Nessa captura de tela, temos o nome do commit, que é Jogo da Velha, e a descrição, que é formatação do jogo. Seguindo com os conceitos fundamentais do GitHub, nós temos o conceito de branch. Os branches são commits fora do ramo principal, que são utilizados para desenvolver funcionalidades isoladas umas das outras. O branch master, o que está destacado em vermelho, é o branch padrão, ou seja, quando se cria um repositório, ele já tem o branch master. Então, todo repositório que for criado já vai vir com o branch padrão, que é o master. E podemos utilizar os outros para desenvolver isoladamente e depois podemos mesclar utilizando o merge ao branch master após a conclusão da nossa funcionalidade. Outro conceito importante é o conceito de merge. O comando merge ele junta diversos branches em um só, geralmente em um repositório tem o branch principal, que é o master, e várias outras branches, e essas branches vão ser mescladas com o comando merge e irão se juntar ao branch principal, que é o master. Então, essa união de vários branches em um só, que geralmente
Os branches secundários se juntam no master, é chamada de fusão e é executada pelo comando merge. Então, pessoal, após essa primeira parte introdutória sobre Git, GitHub, Branch e Merge, vamos agora de forma prática utilizar esses conceitos por meio do desenvolvimento de um aplicativo que simula um jogo da velha, o qual foi desenvolvido em C# e como IDE, o ambiente de desenvolvimento, o Visual Studio, que é disponibilizado pela Microsoft. Criarei 3 branches, onde cada uma será caracterizada por desenvolver uma parte da interface referente ao aplicativo do jogo da velha, ressaltando que o intuito desse tutorial não é executar o programa em si, e sim mostrar como criar várias branches e ao final juntar em um código só no master, caracterizando assim o processo de merge. No caso, farei o desenvolvimento da interface do jogo da velha, um form principal composto por um menu que dará acesso ao jogo, como também dará acesso a curiosidades sobre o jogo da velha, e a terceira parte consiste na interface sobre essas curiosidades. Cada branch representa o desenvolvimento de uma dessas interfaces. Utilizarei apenas uma conta no GitHub e o projeto do desenvolvimento do jogo da velha. Nesse, criarei as 3 branches. Como primeiro passo, para executar essa atividade, se faz necessário o login no GitHub. No caso, digito apenas github.com no navegador. Como eu já tenho uma conta, eu posso logar normalmente. Colocarei os meus dados, no caso, meu e-mail e a minha senha. E quem não possui conta no GitHub, se faz necessário a criação de uma. Aqui eu posso observar que eu já possuo o jogo da velha, que é o projeto que iremos desenvolver aqui. E esse jogo da velha foi disponibilizado pelo professor André Gustavo no seu GitHub. E para pegar esse projeto nós utilizamos o método fork. E esse fork ele copia de forma integral os projetos que são disponibilizados no GitHub por outros usuários. Assim, nós podemos clicar aqui e ver quais são os componentes desse projeto Jogo da Velha. Agora, eu preciso abrir o GitHub Desktop. Abrindo o GitHub Desktop, eu vou adicionar a minha máquina local, por meio de um clone, o jogo da velha. Criando um clone, aqui colocarei em que pasta esse clone será salvo. Esse projeto Jogo da Velha estará no meu computador, aqui no caso pasta GitHub. Apertando OK, tenho assim o meu projeto Jogo da Velha já disponível no meu computador para fazer as alterações. Então, a partir desse momento, já podemos criar as nossas branches. No GitHub Desktop, para se criar uma branch, é preciso ir no canto superior esquerdo e no ícone que tem como legenda Create New Branch. Assim, abrirá uma opção onde vou escolher um nome da branch. No caso, farei um para o form jogo. E aqui embaixo tem a opção de onde se importam os dados para essa nova branch. Só relembrando que quando se importam os dados para uma nova branch, as alterações que são feitas nessa branch criada não interferirão de onde se está importando. Ou seja, explicando de forma prática aqui, estou importando da linha master para uma nova branch form jogo.
Então, o que eu alterar dentro de form jogo, inicialmente não causará nenhuma interferência na linha master. Assim, crio a nova branch e vou fazer as outras duas branches restantes. Faço da mesma forma, agora será a do form menu e importo novamente da linha master e crio a nova branch. Como última branch, vou ter a do form curiosidades. Novamente estarei importando a linha master e crio a nova branch. Agora iremos iniciar a parte de alteração de códigos e com isso verificar o funcionamento das branches. A parte de programação será dividida em duas partes. A primeira, a criação dos forms e a sua modelagem. Após essa etapa será feito commit ao projeto localizado na máquina local. E a segunda parte é a criação e detalhamento de cada interface e novamente. Então, a primeira branch a ser alterada será a do form jogo. Então, novamente na parte superior esquerda do GitHub Desktop, vamos aqui na opção Switch to a Different Branch, que significa trocar por uma branch diferente. Com isso, aqui está selecionado Form Curiosidades, seleciono Form Jogo. Assim, tendo Form Jogo selecionado, é preciso abrir o arquivo onde está localizado o projeto Jogo da Velha. Então, o localizo e vou abrir o projeto Jogo da Velha. Executando agora o Visual Studio. Posso fazer agora as alterações necessárias nesse projeto. No caso, o form jogo, ele já vem criado lá do master, ou seja, ele foi introduzido pelo professor André Gustavo. Eu vou apenas redimensioná-lo e nele vou mudar apenas uma opção de entrada, que é a posição em que ele inicia, né, na tela. Então eu vou colocar aqui Center Screen. Salvando nesse projeto, vou novamente no GitHub Desktop e vou ver que no meu form jogo eu possuo mudanças. Então vou fazer um commit a essa nova branch. Então vou colocar redimensionando form jogo, a mesma coisa na descrição. E assim eu faço o commit para o form jogo. Realizando esse commit, eu vou fazer agora a alteração no form menu. Pegando o form menu, eu altero aqui nessa opção e vou diretamente no meu Visual Studio. É importante perceber que quando eu mudei a minha branch, o Visual Studio já reconheceu que é necessário recarregar todo o arquivo, pois possuem modificações. Aqui clicaremos Yes to All, ou seja, Yes para todos, e percebemos que o que foi criado no form jogo é totalmente desfeito no form menu. Por quê? Porque as alterações feitas no form jogo não são necessariamente feitas no form menu. Com isso, eu não irei mexer aqui nesse form jogo porque ficarei alterando na outra branch. Essa branch, form menu, nos dará a opção de criar um novo formulário para o menu. Então, adiciono,
aqui o Windows Form. E aqui terei um Form Menu. Adicionando o Form Menu, irei redimensionar. E o mesmo processo que foi feito no Form Jogo. Com isso, salvo o que foi feito, volto novamente ao GitHub Desktop e vejo que eu tenho alterações somente na criação do Form Menu e nenhuma do Form Jogo, pois essa branch é exclusivamente para o Form Menu. Sumário, coloca a criação do Form Menu, que no caso possui a mesma descrição. Então, dou um commit no Form Menu e com isso eu já tenho alterações que foram feitas neles. E agora vamos ao Form Curiosidades. Selecionando aqui na parte da Branch, do Switch Branch, Form Curiosidades, vamos novamente ao Visual Studio e percebemos que não aparece aquela mensagem e aparece aqui o Form Menu que foi produzido anteriormente. Porém, aí vem um detalhe interessante. Ao observar o Solution Explorer do Visual Studio, temos dois tipos de marcação: confirmações vermelhas e cadeados azuis. Isso quer dizer que essas confirmações vermelhas aqui são aquelas que aquele projeto, ou seja, aquela branch, possui aquela parte. Ou seja, toda que está marcada de vermelho aqui possui a branch Form Curiosidades. Enquanto esse Form Menu, essa parte do Form Menu está marcada de azul, pois o Form Curiosidades, que é a nossa branch, não possui esses componentes aqui. Se eu fizer uma troca no GitHub Desktop para o Form Menu, alternando de branch e voltando ao Visual Studio, vai pedir a modificação e podemos verificar agora que o Form Menu foi marcado de vermelho, pois essa branch, Form Menu, é caracterizada por possuir esses componentes aqui. Voltando ao Form Curiosidades, vamos criar o nosso último form. Fazer o mesmo processo do Form Menu. Adiciono e vejo aqui que Form Curiosidades está sendo adicionado e depois farei o commit. Redimensiono, faço o mesmo processo dos anteriores, Center Screen, e vou voltar ao meu GitHub Desktop e vejo que só possui alterações no Form Curiosidades. O Form Menu e o Form Jogo estão inalterados, ou seja, criação do Form Curiosidades. Na descrição, vou fazer commit ao projeto local, a nossa branch. Então, após essa primeira parte finalizada, vamos à segunda parte da programação, que é a criação de cada interface. Nessa etapa, eu criei já cada interface antecipadamente e vou só mostrar como elas ficaram e como realizar novamente o commit. Primeiro, vamos à interface do Form Jogo. No caso aqui, eu já tenho no Visual Studio a interface desse form
E agora eu só faço salvar meu form jogo e vou observar que no GitHub eu tenho a questão do design dele alterado, ou seja, eu já posso realizar um commit. Então vou adicionar aqui no comentário interface form jogo, mesma descrição, dou um commit no form jogo e aqui eu posso ver o histórico dessa minha branch form jogo. Pronto, então da mesma forma faremos para o form menu. Aqui já selecionado o form menu, a nossa branch form menu. Vamos novamente ao Visual Studio. E aqui já com o desenvolvimento desse form menu, iremos salvar essa nova interface, voltar ao GitHub Desktop e ver que o design do form menu foi novamente modificado. Então, em vez de ser a interface do form menu, do form jogo, será a interface do form menu e irei fazer o commit para essa branch form menu. Realizando o commit, posso ver novamente o histórico, tem a criação do form menu e a interface form menu. Para finalizar essa questão da interface, falta somente o do form curiosidades. Então, já selecionando a branch form curiosidades, vamos lá no Visual Studio, já temos aqui a interface criada, curiosidades, só falta somente salvar, voltamos para o GitHub e aqui já tem a questão das alterações que foram feitas. Vou colocar aqui a interface form curiosidades e vou realizar o commit para essa branch. Commit realizado, vou voltar no histórico, são 2 commits também da branch form curiosidades. Então chegamos à hora que precisamos juntar esses 3 forms na nossa linha do master. Então é o nosso próximo passo. Então agora vamos à nossa última parte, que é juntar todo mundo na nossa linha do master. Então, juntar cada form na linha do master será feito pelo meio do merge, que é uma fusão. Então, para isso, no próprio GitHub Desktop, aqui eu já estou na branch form jogo, eu vou aqui na opção pull request. Essa pull request ela vai direcionar a linha do master, sendo que será o master no meu computador e não do professor André Gustavo. Então tenho form jogo, aqui alguma descrição, vou repetir o texto e vou fazer um send pull request. E aqui eu vou aqui no View It on GitHub, vou acessar o navegador e vou completar essa ação por meio desse merge pull request. Essa ação vai fazer com que essa branch seja integrada à branch principal, à branch master. Então, vou confirmar e aqui já tem com sucesso. Vou fazer o mesmo processo para as outras duas. Volto ao GitHub Desktop, vou para form menu para o master, vou repetir o texto e send
Então, foi criado, sucesso. Vou olhar no GitHub, vou fazer o mesmo processo de confirmação. Isso vai ser criado da mesma forma para o form curiosidades. Volto aqui. Vou fazer mais uma vez o processo de confirmação e assim o meu master ele já está integrado às outras 3 branches que foram criadas. Eu posso voltar aqui ao código original e eu tenho aqui 3 pull requests que foram adicionados. Então, vindo para o GitHub Desktop, eu vou fazer o seguinte. Essa parte está na nuvem, ou seja, no GitHub Online. Ou seja, eu tenho que sincronizar o master a isso. Então, aperto aqui sincronizar. Ou seja, ele vai lá no GitHub e vai sincronizar tudo para o GitHub Desktop. Observando a linha do master, eu tenho aqui 3 junções, 3 pull request. Assim, eu olhando a história, eu vou ter as seguintes 3 alterações feitas. Então, com o master selecionado, eu posso voltar ao meu Visual Studio, ou dar Yes to All, e vou perceber que agora todos os forms, todos os componentes estão em vermelho. Então, o form curiosidades, o form menu e o form jogo. Ou seja, dessa forma, 3 arquivos diferentes, 3 branches diferentes se juntaram na linha principal, no branch principal, que era o master. Assim, eu tenho o desenvolvimento fracionado e no final deu certo, unindo em um só. Então, é isso que eu tenho a falar sobre branch e merge, e até a próxima.